Eu quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto são detalhes. Albert Einstein. Para todas as pessoas da Terra. A tripulação da Apollo 8 tem uma mensagem que gostaríamos de enviar a vocês. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando o homem saiu pela primeira vez da órbita da Terra, ele levou consigo o conceito de Deus. Apesar dos avanços da tecnologia moderna, esta ideia era secular. Para todos nós, e não apenas para os astronautas tão distantes, era verdadeiramente uma viagem espiritual. Chamou Deus ao elemento seco terra, e viu Deus que isso era bom. Quando olhei para o céu naquela noite, eu refleti sobre as perguntas incessantes. Estamos aqui por acaso? Ou existe um Criador, uma força divina? E Deus criou Há o céu e a séculos, terra. a humanidade busca E a energia respostas. do Deus onipresente Quem está por trás do processo de criação? e nos Será que Deus protege existe? eternamente. E se ele ou ela existir, será que Deus se preocupa conosco? Juntem-se a mim nesta viagem de exploração em busca destas respostas. É uma viagem da alma ao interior do mistério dos mistérios, à magia e ao milagre da existência. Acompanhem-me nesta viagem para dentro da mente de Deus. Como conhecer Deus? Em 1970, quando cheguei aos Estados Unidos, havia Nixon, Minha experiência na América. o massacre de Kent State, Vietnã e o último disco dos Beatles. O primeiro lugar que visitei foi Las Vegas. Las Vegas, Nevada. Na verdade, ganhei $1.500, que comparados aos $8 que eu tinha trazido da Índia, era o mesmo que tirar a sorte grande e eu me senti muito bem. Mas na manhã seguinte, quando acordei, apesar de minha sorte inesperada, algo me aborrecia. Eu não estava satisfeito. Eu tinha vindo para os Estados Unidos para ser residente e completar meu treinamento médico. Uma de minhas primeiras tarefas foi declarar a morte de um homem que morreu em um tiroteio. Quando olhei para aquele corpo que estivera vivo até poucos minutos antes, não pude deixar de pensar sobre o que tinha acontecido com sua alma. Milhões de pessoas acreditam que veremos a Deus frente a frente quando morrermos.
Mas em muitas tradições espirituais, inclusive todas as orientais, o caminho para Deus nos leva ao nosso íntimo. Isso também vale para o misticismo cristão. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Se Deus existe, ele ou ela tolera todos os tipos de tragédias. Por quê? Para alguns, as catástrofes só intensificam sua ligação com Deus. Deus se torna uma fonte infinita de força e conforto. Sem Deus, os infortúnios da vida podem simplesmente se tornar oprimentes. No entanto, este Deus protetor pode ser cruel e castigador. Tal divindade que tanto ama quanto pune é como um pai que tivemos quando éramos crianças. Mas se Deus não nos protege do perigo como um pai carinhoso deveria, por que então adorá-lo? Medo, é claro, é uma das respostas, e todas as religiões anexaram o medo à sua mistura. E apesar disso, a tragédia nos faz temer que Deus nos tenha abandonado, e consequentemente Deus também é abandonado. As pessoas anseiam por Deus que se encaixe em suas vidas. Um Deus que satisfaça suas necessidades e inseguranças e faça algo por elas. Elas querem que Deus esteja aqui e não muito longe. Mas e se Deus já estiver aqui e estiver passando despercebido? Deus conseguiu a incrível proeza de ser adorado e ser invisível ao mesmo tempo. Milhões de pessoas continuam a adorar Deus da maneira antiga. Elas tentam viver suas vidas de maneira a agradecer a Deus. Elas resistem a qualquer noção de que Deus é um fenômeno interior. Ao contrário, ele é externo, está fora de nós, sentado lá em cima, além do céu. Todo este conflito e incerteza fazem parte de uma existência na era da dúvida, onde o ceticismo muitas vezes é mais forte que a fé. Os céticos rejeitam a validade de um Deus invisível. Contudo, a ausência de um Deus externo ainda permite que um Deus realize uma revolução íntima. Digamos que seja possível fazermos uma conexão com um Deus interior e até nos tornarmos íntimos e próximos dele. Quando isso acontece, estamos tendo uma experiência com Deus. Esta presença interior é a criadora do cosmos também. Nós chamamos isso de misticismo. Um ser humano comum faz uma interiorização e misteriosamente descobre o que transforma o caos em estrelas, galáxias e mundos, e nossa própria existência. Aqui a tecnologia não consegue nos ajudar. Deus não é um amontoado de dados. Na verdade, o universo inteiro é apenas um sinal da existência de Deus. A resposta mais legítima para a pergunta "Deus existe?" é quem quer saber. O percebedor se envolve naquilo que ele percebe. Se a beleza está nos olhos de quem contempla, com Deus também é assim. Esta é a nebulosa Helix ou outra coisa? Será o meu olho olhando para um olho que olha para mim? Ao invés de Deus ser uma grande ilusão que herdamos do passado, os místicos dizem que o universo é uma ilusão e que só Deus é real. Quando conhecemos a Deus, podemos vencer o medo da morte, confirmar a existência de nossa alma e dar um significado conclusivo para a nossa vida. Depois de séculos de conhecimento de Deus através da fé, talvez nós agora estejamos prontos para entender diretamente a sua inteligência infinita. Las Vegas Boulevard. Em nosso mundo, qualquer um pode ser perdoado por pensar que Deus não pode ser encontrado em lugar algum. Os céticos podem dizer: por que devo acreditar em um Deus que não acredita em mim? Será que Deus ainda nos ouve? Podemos nos perder em toda essa especulação.
Será que a fé sozinha pode nos mostrar o caminho? As religiões têm várias concepções sobre a proximidade de Deus e com o que ele se parece. Mas a maioria das tradições espirituais anuncia que Deus realiza milagres. Ele é a fonte de amor. Beleza e verdade são ambas filhas de Deus. Essas coisas o tornam muito presente. Desde o princípio da religião no Ocidente, ficou óbvio que Deus tinha algum tipo de presença, conhecida em hebraico como Shekinah, a luz. Shekinah formou a auréola dos anjos e a alegria luminosa do rosto de um santo ou do Salvador. Se Deus tem uma presença, significa que Deus pode ser experimentado. Este é um grande problema, porque, de qualquer maneira, Deus é invisível e intocável. Mas o que poderia nos fazer confiar em um ser espiritual benevolente quando milhares de anos de religião têm sido manchados por derramamentos de sangue? Holly Roller. Precisamos de um modelo que faça parte da religião, mas que não seja limitado por ela. O desejo da humanidade em compreender a ordem divina do universo teve início há muito tempo com um mito. Para entender o mundo, as civilizações criaram mitologias para definir a origem de sua existência. Essas mitologias descreveram atos de criação e se protegeram contra o desconhecido. Elas explicaram o inexplicável. Todas as histórias antigas são baseadas nos temas antigos de amor, nascimento, morte, vida após a morte, os destinos dos pecadores, santos e heróis, e foram vividas tanto por seres humanos quanto deuses e deusas das civilizações antigas. Mas houve outra civilização que criou histórias sobre a alma. Um lugar misterioso com narrativas de imortalidade, renascimento e ressurreição. Este era o mundo místico do Egito Antigo. O rio Nilo representa o ciclo da vida, onde o sol nasce sobre templos espetaculares na margem leste, celebrando o deus Sol Ra. Na margem oeste, o sol se põe sobre magníficas sepulturas construídas para a viagem para a vida após a morte. Aqui eu descobri um mundo espiritual com seres místicos fantásticos. Uma das três figuras principais da mitologia egípcia é Ísis, a deusa que representa a fertilidade e a magia. Seu marido Osíris foi assassinado e esquartejado em 14 partes que foram espalhadas pelo Egito. Os talentos poderosos de Ísis ressuscitaram Osíris, compondo seu corpo novamente. Osíris se tornou o senhor do outro mundo e o juiz das almas humanas depois da morte. Um terceiro deus é Horus, o filho de Ísis e Osíris. Horus é representado como um deus falcão que governava os céus. Então, já no início da história, julgamento, ressurreição e reencarnação entraram para o pensamento ocidental. No Antigo Egito, a vida após a morte parecia mais real que esta vida. A preparação para a vida após a morte era tudo. Os faraós do Egito achavam que a alma que não acreditava na morte jamais morrerá. Os psicólogos de hoje ficam impacientes com essa necessidade de imortalidade pessoal. Eles afirmam que nós a utilizamos para nos defender contra o fato inescapável de que um dia nós vamos morrer. Todos conhecemos os vícios por dinheiro, poder e luxúria, necessidades que alimentam o ego. Mas será que a busca pela imortalidade faz a mesma coisa em um nível mais desesperado?
A imortalidade dá ao ego uma dose eterna de autoestima e amor incondicional, sem deixar de mencionar a vitória sobre o medo da morte. Se este é o sonho principal do ego, ele não está funcionando, porque sobre tudo isso paira a certeza de que a vida irá acabar. Porque viver em um mundo materialista torna o fato da morte inegável. Mas e se o contrário for verdadeiro? E se sentir-se imortal e acima da morte for a coisa mais real sobre nós? E se, na morte, não é a alma que abandona o corpo, mas o corpo que abandona a alma? Porque, na verdade, nós não estamos no mundo, o mundo está em nós. Nós não estamos no corpo, mas o corpo está em nós. Nós não estamos na mente, a mente está em nós. Tudo acontece na alma. É a única coisa que é verdadeira. Silenciosamente, quase que despercebida, a alma está fazendo uma viagem através do mundo inimaginável de eternidade onde a morte não existe. A alma é nossa ligação com a imortalidade. A religião egípcia sustentava que quando a alma humana deixa este mundo, ela leva consigo tudo aquilo que a pessoa adquiriu para o outro mundo. Quando os faraós eram enterrados, eles eram sepultados com todas as suas riquezas e bens estimados, embalados para a sua viagem para outra vida. É quase impossível ficar diante da grande pirâmide de Quéops sem sentir a presença de um poder, coisa que não acontece diante do mais alto arranha-céu. Quando eu olho fixamente para a grande pirâmide, eu vejo seres humanos aspirando sua imortalidade física. Eu arriscaria dizer que os mestres sagrados, não importava ao que sua religião estivesse associada, estavam tentando ser bem específicos. Em sua percepção, a alma significava algo muito próximo a uma conexão entre o mundo dos 5 sentidos e um mundo de coisas inconcebíveis como a eternidade, o infinito, a onisciência e a graça. Então, como é que a mitologia se encaixa em nossas vidas? Dizem que as novas motivações inconscientes habitam de fato o mundo mítico, que bem no nosso íntimo nós somos deuses e deusas embrionários. No mundo dos negócios, por exemplo, quando alguém orquestra uma grandiosa e assombrosa fusão, isso é comparado à heróica empreitada de construir uma pirâmide para si mesmo, expandindo nossa imaginação ao máximo possível. Na Índia, o mito ilustra como Deus se manifesta em tudo que é humano, animal e mineral. Deus está em tudo que existe. Aqui a mitologia é representada por mortais todos os dias. Deuses e deusas são adorados nas ruas dos povoados e das cidadezinhas. Eles são adorados nos táxis, nas motonetas e bicicletas rickshaws. Nós vamos encontrá-los em todo lugar por uma razão surpreendente, porque eles encarnam estados da consciência. Eles personificam todos os estados das criaturas que os indianos almejam ser. Um Deus, sou eu mesmo disfarçado. Na tradição hinduísta, a busca espiritual começa com a internalização e termina quando se atinge o verdadeiro. A oração termina com o Om Shanti, a invocação de paz tradicional.
Hoje eu vou ler para você, meu filho, sobre os deuses mitológicos. Minha mãe lia para mim histórias que podemos chamar de mitologia, mas para mim elas eram mais verdadeiras do que qualquer coisa que existisse na realidade. Na verdade, aquelas histórias me inspiraram a fazer tudo o que eu faço até hoje. Elas me levaram do mundano para o mágico, onde qualquer coisa era possível. Vamos ver o que são lealdade. O que são lealdade e compaixão? É Hanuman, o deus macaco, que arrastou uma montanha para trazer para um homem moribundo uma erva que poderia curá-lo. O que é o amor romântico? A devoção de Rama e Sita, que é mais forte do que a morte. O mito me levou do mundano para o mágico e disse que ambos os mundos estavam dentro de mim. É Hanuman, o deus macaco, que arrastou... Eu pude flutuar no ar. Eu pude testemunhar milagres e curas. Eu pude experimentar a coincidência, a transformação e a magia. O testemunho da mitologia indiana tomou conta de mim. Eu consegui ligar macacos chilando nas árvores com o deus macaco Hanuman, o provedor da coragem, esperança, conhecimento e do intelecto. Depois vem Shiva, que representa a destruição, mas ao mesmo tempo o potencial da renovação e da ressurreição. Shiva não é um deus de morte, mas parte de um ciclo eterno responsável pela guarda do antigo para abrir caminho para o novo. Índia deu um passo que o Egito nunca tinha dado e tornou a morte criativa. Ganesh, o filho de Shiva, é muito popular na Índia. Ganesh é aquele que remove obstáculos. Ele tem um nariz de elefante, o que é algo discriminatório. Ele tem orelhas enormes para nos lembrar de sermos ouvintes ativos. Ele tem uma barriga enorme para poder digerir todos os problemas do mundo. Com um pé no chão e outro no ar, ele está neste mundo, mas também não está. Em cada tradição existe uma deusa-mãe. Ísis, no Egito, por exemplo, é a deusa-mãe. Na Índia, o Ganges é conhecido como a Mãe Ganga. Ela nos dá vida e dá fim aos mortos, levando embora os cadáveres. Este ciclo de vida fazia parte da matéria-prima de minha imaginação. Finalmente, os mitos se incorporaram em meu espírito, psique e alma, permitindo que eu fizesse coisas com as quais nunca sonhei. Enquanto entidades de várias civilizações tomaram a forma de animais e outras criaturas, os gregos e os romanos adoravam deuses criados a partir da beleza e do fascínio pela forma humana. Através do mito, eles tentaram dar sentido a seus sentimentos, impulsos e a seu mundo. Eles tinham deuses e deusas que participavam de centenas de histórias de heroísmo, traição e luxúria. Entre eles estava a deusa do amor e do desejo sexual, Afrodite, a qual os romanos chamavam de Vênus. Seu papel era fazer amor e inspirar os outros a fazer a mesma coisa. Mercúrio, o mensageiro dos deuses, também conhecido como Hermes, era o deus dos jogos e do comércio. Marte, o deus romano da guerra. Veloz na irritação e na busca de vingança, com queda para a violência. E Zeus, o deus supremo dos gregos, o defensor da moralidade, que recompensava os bons e punia os maus enquanto caprichosamente indulgenciavam em ambos os lados. Eles estavam em histórias de amor, esperança e medo. Durante séculos, o mito tornou real o sagrado, uma fonte de poder supremo. O que vemos hoje no lugar disso? Uma sociedade que investiga mitos antigos para construir uma cidade como Las Vegas.
Se quisermos conhecer um mito por aqui, é só se hospedar em um hotel cassino. Para a maioria, o mito não satisfaz a pergunta fundamental: quem é Deus? É típico da vida moderna menosprezar o mito e acreditar que todos os acontecimentos na natureza são casuais, caóticos e sem sentido real. Hoje à noite Deus estará aqui. Os mitos antigos podem ser substituídos por uma nova espiritualidade, onde a unidade com Deus é a atração principal. Nessa ilustração de Deus, a divindade chega a nós através de nossos pensamentos e sentimentos. A imagem de Deus como um patriarca de barbas brancas sentado em seu trono no céu é muito limitada. Nós não mais projetamos Deus à nossa imagem. O que projetamos é infinidade. Para conhecer a infinidade é a consequência de unidade onde não há separação de Deus. É como se estivéssemos vendo um filme, aparecendo no filme e sendo o filme propriamente dito. Se perguntamos quem é Deus e quem é você, existe apenas uma resposta: sou eu. Através do mito, locais sagrados nos dizem que somos criaturas incríveis, que deveriam estar realizando coisas incríveis. Não podemos ver isso no Centro Espacial Kennedy, onde temos um foguete com proporções que confundem nossas mentes. Mas o foguete é também uma ideia, a ideia de que nós vamos descobrir nossas origens e nossa família cósmica. Nós já estamos aprendendo que a ciência e a religião não são coisas opostas, mas são maneiras diferentes de decodificar o universo. Uma simples bactéria descoberta no espaço pode redefinir como a vida foi criada. Mesmo assim, a aventura no espaço também fala a nossa necessidade de saber que ainda somos sagrados. Nossa mão está buscando tocar a mão de Deus. Este jogo de luz é prova de que o Big Bang foi tão bem afinado que, se o equilíbrio entre as forças básicas da natureza estivesse desajustado em apenas 1/1000º de grau, não existiriam as estrelas, as galáxias e nenhum tipo de forma de vida delicada. Como não podemos ver inteligência por trás desse tipo de precisão? A espaçonave Voyager tirou uma foto do local de onde ela saiu quando deixou para trás o sistema solar em uma jornada que pode durar mais que a própria Terra. Hoje estamos alcançando o espaço profundo para quem quer que esteja nos ouvindo. Nada é mais fascinante do que observar as fronteiras da ciência se misturando com o espírito. Mas a ciência consegue satisfazer as exigências da objetividade quando se fala de Deus? Será que simplesmente olhar para a criação prova que Deus existe? Para Albert Einstein, nós podemos saber o que Deus está pensando se estudarmos o universo não como uma coisa, mas como um conjunto de leis e princípios. Einstein transformou tempo e espaço em coisas fluidas e, quando isso aconteceu, o tempo podia correr para trás, congelar ou até desaparecer. Se esse é o jeito de Deus pensar, então todo objeto do universo, estrelas e átomos, você e eu, são manifestações dos pensamentos de Deus. No final das contas, nós só podemos saber tudo o que Deus está pensando se nos tornarmos Deus. Alguns cientistas acreditam que estamos mais próximos do que nunca de uma teoria do tudo, ou teoria M, como os físicos a chamam. A teoria M vai explicar o início do universo e o fim dos tempos. Para um materialista, isso é o mais próximo que a física pode chegar da explicação do mistério da criação. Mas existe um lugar para Deus nesse tudo? Ou o Criador é chutado para fora de sua própria criação? Antes do Big Bang não havia nada que pudéssemos perceber, embora o potencial de tudo residisse ali. Infinito. Assim como os profetas védicos declararam, nem a existência nem a não existência poderiam ser encontradas.
já que esses termos se aplicam apenas a coisas que têm um início, um meio e um fim. Os físicos sempre se referem a esse estado como uma singularidade. Espaço, tempo e todo o universo material já estiveram reprimidos em um ponto. Este é o ponto de realidade virtual, ou domínio virtual, ou domínio não local, um lugar além do tempo e do espaço e, consequentemente, não imaginável como um lugar. No início havia a palavra. Antes que houvesse tempo e espaço, havia uma vibração fraca que estava fora do cosmos. E a palavra era Deus. Saída. Esta vibração tinha tudo contido nela. Todos os universos, todos os eventos, todo o tempo e o espaço. No início havia a palavra. E a palavra era Deus. No momento do Big Bang, o que se expandiu rapidamente pelo universo foi a unidade de energia eletromagnética mais básica, o fóton. Para um físico experimental, um fóton é um quantum de luz. Neste momento, viajando à velocidade da luz, os fótons estão na liderança da expansão do universo. Ao buscarmos conhecer Deus, nós nos deparamos com o mesmo problema que temos quando buscamos o que existe fora do universo. Sem nunca termos visto este outro mundo, nós podemos observar objetos que podem nos levar até lá, como um buraco negro. Os buracos negros são normalmente vistos como sendo sobras de estrelas antigas que explodiram. Sua incrível massa cria um campo gravitacional forte o bastante para romper o tecido do espaço, criando o que é fundamentalmente uma janela à beira do infinito. Nem a luz consegue fugir desta força gravitacional escura. O que resta é apenas escuridão. Quando fótons de luz e todas as outras formas de energia são sugados para os buracos negros, eles desaparecem do nosso universo. Isto significa que eles vão para algum lugar. Desta forma, eles podem voltar de lá para nós, através de buracos brancos, processos de criação como o Big Bang. Entretanto, Deus não é assim tão reconhecível. Outras dimensões existem fora do cosmos, mas nós também não temos acesso às suas leis. E se tentássemos, teríamos de abrir mão das nossas. É por isso que nosso corpo e mente não poderiam sobreviver a uma passagem por um buraco negro ou a uma viagem à velocidade da luz. Se tentássemos avançar, nós seríamos impedidos de fazer isso. O tempo diminui a velocidade, a massa aumenta e o espaço se torna curvo. Essa fronteira é o que os físicos chamam de o evento horizonte, uma linha que divide a realidade em duas partes. Deste lado, informação e energia conseguem viajar no máximo à velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Do outro lado, espaço, tempo, energia, informação e matéria se tornam uma coisa só. Então tudo fica instantaneamente ligado e correlacionado com tudo. O que existe além do evento horizonte? Pode ser um universo novo com vida inteligente nele, ou pode ser um caos de dimensões destruídas. É uma fronteira de incertezas, a margem que divide a realidade entre o conhecido e o desconhecido. Até o cérebro humano encerra dentro de si um evento horizonte. É o limite dos fótons para se organizarem em forma de pensamentos. Nós precisamos atingir o outro lado para encontrarmos a Deus. Laboratório Nacional de Aceleração de Fermi, Batavia, Illinois. A física quântica penetra o outro lado o tempo todo, mas ela não consegue ficar lá por muito tempo. Quando um acelerador de partículas bombardeia um átomo, fazendo com que uma subpartícula surja de seu esconderijo por um milionésimo de segundo, o evento horizonte foi atravessado.
Tudo preparado para a contagem A ciência regressiva. está se dirigindo pouco a pouco em direção à criação. 7, 6, 5. De todas as pistas deixadas por Deus para que nós a encontrássemos, a maior delas é a luz. A Shekinah. Foi chamada de Trindade. A ciência revelou a luz por trás do poder da criação e destruição. Na divisão do primeiro átomo, os cientistas estupefatos tiveram uma experiência mística. O físico Robert Oppenheimer citou as escrituras hinduístas de Bhagavad Gita quando o Sr. Krishna convence o herói Arjuna a liderar milhares que morreriam em uma batalha. Eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Atravessar a barreira da materialidade foi irresistível. Na verdade, vocês e eu estamos fazendo isso agora. Quando a física alcançou dimensões múltiplas novas, nós a acompanhamos. A consequência é inevitável. Nós estamos testemunhando nossa aproximação ao domínio de Deus. O território exclusivo de Deus, repleto de potencial infinito para a criação de universos, foi invadido por nossas mentes. Então, onde encontramos a Deus? Deus é encontrado na luz. A beleza da pedra do deserto é luz sólida. Um impulso de amor é luz suave. A descarga de um neurônio em meu cérebro é um lampejo rápido de uma luz invisível. No entanto, por mais diferente que possam parecer, enquanto desfeitas, todas as coisas derivam de uma matéria fundamental. Nossa visão nada mais é do que uma organização da luz. A mesma reação do cérebro que nos permite ver uma árvore como uma árvore, ao invés de um enxame fantasmagórico de átomos em um burburinho, também nos permite experimentar Deus. Felizmente, as coisas mais sólidas e confiáveis na existência participam do mistério de Deus. Se acreditamos em uma pedra, automaticamente acreditamos em Deus. O mundo material está repleto de objetos familiares que podemos ver, sentir, tocar, provar e cheirar. Quando objetos grandes se tornam muito pequenos, atingindo o tamanho de átomos, nossos sentidos nos traem. E surge um novo padrão de realidade. É estranho levantar a nossa mão e perceber que ela é, na verdade, em um nível mais profundo, vibrações invisíveis, acontecendo em um vácuo. Em nível atômico, todos os objetos são revelados como 99,9999% espaço vazio. Elétrons são vibrações que entram e saem da existência milhões de vezes por segundo. Desta forma, todo o universo é uma miragem quântica, entrando e saindo da existência milhões de vezes por segundo. Clarões quânticos são rápidos demais para serem registrados por nós. Então nosso cérebro nos engana mostrando objetos sólidos que estão contidos no tempo e no espaço. O sinal do clarão quântico inclui o nosso corpo, cada um de nossos pensamentos e desejos, e cada evento dos quais participamos. Em outras palavras, estamos sendo criados novamente várias vezes o tempo todo. A Gênese não aconteceu apenas uma vez. A Gênese está acontecendo agora. O átomo não é uma matéria sólida. Existe entre o núcleo e os elétrons. Podemos conseguir mais pistas para o enigma da criação a partir de uma máquina comum, um aparelho de TV. Quando eu me levanto da cadeira e ando pela sala, meu corpo parece estar se movendo. Na verdade, nada desse tipo está acontecendo em nível quântico. Ao invés disso, uma série de partículas virtuais está bruxuleando rapidamente para dentro e para fora para criar a ilusão do movimento. Nada daquela tela está se movendo da esquerda para a direita. A única atividade acontecendo é a oscilação de fósforos vermelhos, verdes e azuis na superfície de um tubo de raio catódico.
Da mesma maneira, uma bola de golfe voando em direção à grama não está se movendo. Ela também está entrando e saindo da existência a uma velocidade incrível em locais diferentes. A partícula A entra no vácuo e quando ela volta, a partícula B, uma nova criação, está uma minúscula fração mais próxima do alvo. Mas é aqui que o mistério se intensifica. Quando a bola desaparece por um nanosegundo, somente para reaparecer num diminuto espaço de tempo à esquerda ou à direita, por que então ela não se desintegra? Afinal de contas, ela ficou completamente ausente por um instante, e não há motivo para que a forma, tamanho e cor antigos não dissolvam simplesmente. A física quântica consegue até calcular a probabilidade do buraco receber ou não a bola. Quem é capaz de levar embora o universo e trazê-lo de volta novamente em uma fração de segundo? Tudo o que experimentamos como realidade material nasce em um reino invisível além do espaço e do tempo. É muito difícil perceber que nossa origem, nossa fonte, não é deste mundo. Cá estou eu com todas as minhas faculdades. As pessoas me veem e me ouvem. Acreditam na minha existência. Mesmo assim, minha realidade é muito tênue. Em nível quântico, não existe som, visão, textura, cor ou qualquer outra coisa reconhecível. A alma é o ponto de união entre meu eu virtual e meu eu físico. É a inteligência organizadora que me mantém intacto. Esta é uma proeza excepcional, já que cada átomo de meu corpo é puro espaço vazio com lampejos de energia que o atravessam durante poucos milionésimos de segundo. Este é o poder da criação, uma força que brinca com nossa existência num piscar de olhos. Onde poeira cria estrelas, estrelas se tornam mundos e mundos geram a matéria orgânica do DNA. O DNA é composto de açúcares simples e bocados de proteína. O que motiva essas moléculas a se juntarem, se organizarem em um padrão e a aprenderem a se dividir? Uma resposta é que um poder organizador invisível está em constante atividade, da mesma forma que a gravidade está em constante atividade, apenas mais dinâmico. A necessidade da vida em se reproduzir infinitamente é fundamental. Mesmo assim, a necessidade de simples substâncias químicas se reproduzir é igual a nada. Então, até mesmo nesse nível mais básico, nós percebemos certas qualidades de consciência, reconhecimento, memória, autopreservação e identidade entrando em ação. Agora, acrescente o elemento tempo. Para formar um bebê, uma única célula fertilizada precisa ser a senhora do tempo. Cada órgão do corpo existe em forma de semente dentro de um único filamento de DNA. E, no entanto, para emergir corretamente, eles precisam se revezar. Uma célula-tronco que é destinada a se tornar uma célula do cérebro de alguma maneira já sabe o que vai acontecer. Ela desperta para si mesma, não em nível químico, mas em um nível de consciência. O DNA é matéria para que uma criança troque seus dentes de leite pelos permanentes. O DNA precisa saber muito sobre a passagem do tempo. Ele sabe o que vai acontecer conosco enquanto ainda estamos no ventre de nossas mães. Todas as culturas do planeta Terra estão em constante mudança. A própria morte deve estar codificada dentro das células embrionárias. Uma tribo com membros jovens e em idade de reprodução seria capaz de lutar e conseguir comida melhor do que um grupo de pessoas mais velhas. Meu Deus, onde será que esses jovens vão parar? Será que o DNA estabeleceu 70 anos como uma idade razoável de manter a raça humana viável? Quando o DNA deu o imenso passo de aprender a se reproduzir, um domínio sobre o tempo foi o resultado, entrelaçado à textura da própria vida.
Sua jornada começou com as estrelas, então o DNA deve estar esperando para nos falar sobre nosso lugar na eternidade também. Todos nós corremos com o rio do tempo e, ao mesmo tempo, sentamos às margens dele para observá-lo. O tempo é apenas uma conveniência cósmica, que evita que tudo aconteça ao mesmo tempo. Em outras palavras, nesse mesmo segundo, enquanto você está me observando e eu tenho consciência de você, todo o universo está chegando a um ponto, como se fosse uma enorme lente focando a energia do Sol em um ponto. Foi necessária toda a criação para chegarmos a este momento e a cada momento. O tempo chama nossa atenção e nos puxa para dentro de sua trama. Mas quando pensamos que podemos também nós sermos os tecelões dessa trama, abre-se a possibilidade de que Deus esteja tecendo a trama conosco. O timing do DNA é um dos segredos da evolução da mente humana. A mente interpreta o mundo e nos dá o seu significado. Se eu tenho uma imagem mental de um pôr do sol, é o meu cérebro que a fornece para mim? No nível quântico, o cérebro, uma massa escura e semifluida de água e proteínas, molda fótons virtuais dando-lhes forma. Não há imagem de um pôr do sol na escuridão. Ele leva a mente a transformar padrões químicos e elétricos em realidade. Nossa busca por Deus é um exercício mental. Dentro do cérebro, impulsos elétricos se movem para todos os lados, transformando-se quando temos novos pensamentos. Nossos cérebros são como um sistema telefônico com milhões de chamadas sendo realizadas a cada segundo. Ter um simples pensamento é mais complexo do que se separar de uma mensagem dentre todas as ligações telefônicas do mundo. Em meio a este caótico turbilhão de substâncias químicas e elétrons, onde está a mente? A neurologia não a encontrou, assim como também não encontrou uma coisa comum como a memória. Mas onde ficam nossas lembranças antes que as experimentemos em nossas mentes conscientes? Elas ficam guardadas no cérebro? Nós imaginamos que sim, mas ninguém sabe como. Não há dúvidas de que o cérebro usa energia, mas assim como os átomos de comida são destruídos por causa de sua energia e esta é convertida em pensamento, nada disso é canalizado para a memória. Não é preciso comida para armazenar a imagem de onde você estava 10 anos atrás no seu aniversário. E parece que também não é necessário energia para ativarmos a memória. Sempre que nos lembramos de uma festa de aniversário, saímos das imagens presentes e passamos para imagens do passado simplesmente com o poder da intenção. É o teletransporte em nível mental. Com os olhos de minha mente, vejo uma cena de minha infância. Eu posso ser absorvido por ela, os sons, visões e cheiros. E mesmo assim, para a mente não existe uma diferença essencial entre experimentar uma lembrança e de fato estar lá no acontecimento. Onde no cérebro podemos encontrar criatividade, conhecimento, tomada de decisão, inspiração, intuição, insight, imaginação ou espírito? O cérebro não consegue criar as qualidades que nos tornam principalmente humanos. Lembrem-se, um neurônio é composto de moléculas que não são sólidas. Eles são padrões de energia invisível, agrupadas e com aparência de partículas. Aprofundando um pouco mais e os padrões se dissolvem, a energia desaparece em vibrações fantasmagóricas. E depois em mais nada. Será que a memória pode ser guardada do nada? A resposta é sim. E o nada, o vácuo entre a memória, é o melhor lugar para ela, uma vez que esse vácuo cria todos os padrões e a ordem do cosmos. Felizmente para nossos cérebros, eles são receptores de informação do vácuo quântico. Então nosso cérebro supre mais do que sanidade e significado. Ele nos oferece o mundo todo. Governando este mundo criado por Ele mesmo, está Deus, que abraça todas as coisas. A mente não é limitada pelo tempo ou espaço. Cada pontinho do vácuo contém o todo. A menor lacuna entre duas terminações nervosas do cérebro contém o potencial para toda a experiência.
Assim como um neurologista visionário disse, Deus está na lacuna. Sem a mente humana, haveria apenas uma sopa quântica, bilhões de impressões sensoriais aleatórias. Um gênio criativo produz maravilhas da arte através da abertura de sua mente para regiões de consciência desconhecida da vida cotidiana. Pensemos em Mozart, compondo uma sinfonia aos 9 anos e sua primeira ópera aos 12. Um prodígio não surge do nada. Ele é formado por uma inteligência invisível que acelerou o processo de aprendizagem para além do normal. Se quem somos é um presente de Deus, quem nos tornamos é nosso presente para Deus. Um gênio é uma janela para possibilidades infinitas. Todos nós usamos o mesmo potencial para a genialidade. O poder da mente criativa transforma uma cacofonia de sons em elegância orquestrada. Se a mente de Deus é a genialidade levada ao infinito, então ela percebe uma ordem completa de acontecimentos. O caos é apenas uma ilusão. É o que conseguimos ver quando não conseguimos enxergar muito longe. Quando a ilusão do tempo se dissolve, é possível ver além do presente. Alguns conseguem até experimentar a clarividência, uma capacidade de ver o futuro. O clarividente está em harmonia com uma realidade que ainda não se manifestou. Que coisa é essa que permite o disparo interno de neurônios para que se igualem com eventos externos que ainda vão acontecer? Não há ocorrências definidas no tempo. O que existe são opções infinitas dentro de cada evento, e nós determinamos quais as poucas selecionadas serão manifestadas. Na visão do clarividente, o futuro tem duas situações, aqui e depois. Grandes sábios e profetas vivenciam esta consciência expandida onde não há passado, presente e futuro e tudo está ligado. Eles são como filamentos de DNA para toda a raça humana, ou a linha que tece a rede de almas. O antigo observatório de Jantar Mantar, na Índia, mediu as posições do Sol, das estrelas e dos planetas. Aqui, os indianos praticavam uma astrologia chamada de Jyotish e afirmavam que a informação oculta na energia tem valor quando aplicada à existência humana. Jyotish significa luz, e a luz é a portadora dos eventos no tempo. O futuro é explicado na luz. Os fótons falam com os astrólogos, formando padrões exatos que acabarão aparecendo como eventos no tempo. A clarividência oferece uma ideia remota da mente não limitada pelo tempo. Esta é a maravilha suprema de algo tão básico quanto fótons sendo disparados no cérebro. Qualquer momento pode ser a porta para infinitas possibilidades. Se nada acontece por acaso, a chave é descobrir qual é o motivo, e uma pista pode estar nas coincidências. Alguém decide no último minuto não embarcar em um avião que cai mais tarde. Ou na hora em que você se lembra de um amigo antigo que você não vê há anos, ele de repente liga para você. Essas coincidências significativas são chamadas de sincronicidade. Quando o tempo está organizado de acordo com o destino, uma mão invisível parece estar em atividade. Pergunte isso a 2 desconhecidos que se apaixonam à primeira vista. A minha própria vida tem sido várias vezes guiada pela sincronicidade. Um passageiro ao meu lado pode ser a voz que eu preciso ouvir para resolver um problema, ou o elo perdido em uma transação que precisa ser resolvida. Será que Deus está aqui? Nós não precisamos ir a nenhum lugar fora de nós mesmos para encontrar a Deus. Deus está em todo lugar, inclusive dentro de nós.
Uma amiga minha embarcou em um trem pensando se ela devia considerar o conselho de um certo mestre espiritual, quando de repente uma voz estranha disse a ela: Instinto. Eu acredito que todas as coincidências sejam mensagens do não manifesto, interrupções repentinas da vida superficial por uma camada mais profunda. No lado científico, entretanto, eu também desconfio que não haja coincidências coisa nenhuma. Na realidade espiritual, tudo acontece porque devia acontecer. O mundo é sempre um lugar significativo. Estamos tão acostumados a aceitar o mundo como ele é, que nós deixamos passar despercebido nosso papel criativo nele. Quando abrimos mão das noções de coincidência, todos os encontros acontecem, não por acaso, mas por causa de nossas intenções. Nós só deixamos de prestar atenção neles, pois estão dispersos no tempo e no espaço. Podemos optar por ficar ligados e notar o quanto os eventos estão combinados na trama. Podemos projetar que tudo vai dar certo, como deveria, e deixar os detalhes com Deus. O segredo é deixar rolar e observar o quanto o mundo é capaz de girar sozinho. Às vezes Deus usa um milagre. Às vezes Deus apenas se certifica de que peguemos nosso avião. Qualquer coisa pode acontecer. Se me perguntarem por que eu me esforço em conhecer a Deus, minha resposta poderá parecer egoísta. Eu quero ser o Criador. Esta é a principal promessa da espiritualidade. Nós podemos ser o autor de nossa própria existência, o construtor de nosso destino pessoal. Se nós criarmos a realidade com Deus, nós podemos nos autoconhecer, conhecer nossos limites, nossos dons e potenciais. Nós poderemos tornar nossos sonhos realidade. A maioria das pessoas opta por uma ou duas versões de realidade. A primeira versão é a visão secular. Existe apenas o mundo material e nada pode ser real se não obedecer às leis da física. Esta visão secular exclui a possibilidade de milagres. Aqui a realidade cria crenças. Na segunda versão, a visão espiritual, a criação começa na mente antes de se manifestar no mundo material. Aqui, a crença cria a realidade. Com cada pensamento, lembrança e desejo, nós fazemos uma viagem de nosso mundo para o mundo de Deus. Essa segunda versão de realidade permite que Deus consiga nos dar uma resposta. Afinal de contas, nós somos parceiros. Uma forma de comunicação entre nós é a oração. Para muitos que acreditam, a oração é uma viagem na consciência, onde eles não estão mais limitados pelas fronteiras do corpo. A oração tem o poder de alterar eventos materiais através da conexão do físico com o metafísico. Para mim, rezar não é místico, é mais uma experiência da alma. Uma maneira de ter certeza de que ainda somos sagrados. Se existem duas versões de realidade, por que devemos abandonar uma ou outra? A criação não se importa com a cor dos óculos que você usa. A inteligência infinita não pode ser estragada por uma coisa tão pequena como a descrença. A versão secular e a espiritual são uma só. Você pode ter a Deus e um Cadillac cor-de-rosa ao mesmo tempo. Deus não deixa pegadas visíveis no mundo. Mas descasque todas as camadas do materialismo. Olhe-se a si mesmo e o que você vê. O fato de você ser o rei não descreve o seu eu verdadeiro. É apenas um papel que você interpreta neste momento. Você é o ator atemporal e eterno que existe por baixo. Se isto é a alma, então a pergunta sobre quem sou eu
assume uma nova dimensão. Quando estamos em harmonia com nossa alma, o que é o mesmo que mergulharmos em nós mesmos, conseguimos ouvir no silêncio as mensagens sutis da sabedoria e da liderança. Quando nossas mentes se fundem com a mente de Deus, nós tomamos ciência de que Deus está em todas as coisas e que somos eternos. A partir de uma perspectiva humana, é uma viagem sem fim até finalmente habitarmos o mundo de Deus como se fosse o nosso. Mas na perspectiva de Deus, todo o processo de separação nunca aconteceu. Na verdade, todas as mentes já estavam unidas à de Deus o tempo todo. Quando criança, me senti posto de lado espiritualmente porque eu jamais conheceria Buda ou Krishna. E meus olhos jamais veriam alguém ressurgir dos mortos. Agora, eu percebo que não é apenas o milagre que cria o crente, mas é o crente que cria os milagres. O vácuo infinito e a história da criação estão em todas as células de nossos corpos. O microcosmo reproduz o microcosmo. O átomo e o cosmos são um só. No final, nossa mente é realmente a mente de Deus e nada mais. Aqueles acontecimentos surpreendentes que chamamos de milagres nos dão pistas para feitos de uma inteligência inefável. Mas os acontecimentos corriqueiros também são assim nenhum de nós fica desprovido. Nós percebemos isso quando um estranho passa por nós e cria uma atração instantânea. Ou olhar nos olhos de uma criança e ver uma alma devolvendo o olhar. Olhar fixamente para o céu, sentindo a maravilha do espaço infinito. Quando experimentamos tais situações, estamos reagindo a partir de um lugar desconhecido. Somos Deus respondendo a Deus. Quando sentimos um novo impulso, temos um pensamento enaltecedor, um insight que jamais tivemos. Sigamos o desconhecido. Deus vive no desconhecido. O desconhecido é a única coisa que realmente se importa com o destino de sua alma. Assim é bom reverenciá-lo da mesma forma que você reverencia a santidade. Por volta de 1890, o chefe Pé de Corvo da tribo dos Pés Negros estava à morte. E ele sussurrou no ouvido de um padre missionário. O que é a vida? É uma piscada de um vagalume à noite? É a respiração de um búfalo no inverno? É uma pequena sombra que corre pela grama e se perde no pôr do sol? A vida que conhecemos se extingue rápido demais. Na morte, nós voltamos para a luz, a fonte que nos deu origem. Então, toda a realidade tem apenas uma fonte. Você é esta fonte. Deus é o nosso instinto mais alto para nos conhecermos. O poeta místico persa Rumi disse uma vez: quando eu morrer, eu vou voar com os anjos. E quando eu morrer para os anjos, o que eu me tornarei, você não consegue imaginar. E a tripulação da Apolo 8 deseja que Deus abençoe a todos vocês que estão na boa terra. Em memória de Kenneth James Morse. Como conhecer Deus? Versão brasileira Centauro.